Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos começando um novo programa chamado Roda de Conversa, uma rede de apoio para a comunidade escolar. Nosso objetivo é trazer para todos os que estão nos assistindo atitudes, promessas, conversas, experiências sobre educação emocional, parte socioemocional. Com isso, nós não poderíamos deixar de começar esse programa conversando com as duas pessoas que deram início a toda essa história da Sagrada Família, creche, escola Sagrada Família, que estão completando agora 20 anos. Estamos aqui com a Alessandra Ramos e Ana Cecília Arruda para contarem a história que, aos 20 anos, colocou essa escola na cidade de Campos do Goytacazes como uma das maiores referências em educação infantil. Então, o que vocês têm a dizer do sucesso dos 20 anos de vocês e inaugurando esse nosso programa Roda de Conversa? Boa tarde, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho, né, da nossa história de 20 anos. Tudo começou quando eu fui mãe. Nós trabalhávamos em multinacionais, na indústria farmacêutica, já éramos amigas já há bastante tempo, né? E eu nunca me esqueci uma frase que ela me disse: "O dia que você quiser abrir um negócio, eu estou junto". Guardada essa mensagem, eu fui mãe aos 26 anos e descobri ali o quanto é diferente, né, ser mãe, como a nossa rotina muda. Eu tinha uma rotina de viagens, onde eu viajava 3 semanas no mês, saindo segunda e voltando sexta. E aí que eu percebi que era impossível eu continuar com a vida profissional que eu tinha, tendo um bebê para cuidar. Minha filha adoecia muito, na época só tínhamos 2 creches em Campos, que eu visitei e matriculei em uma delas, tive N problemas, e aí um dia, a gente trabalhando em Macaé, almoçando, eu olhei para o lado, eu estava exatamente falando das dificuldades que eu estava enfrentando, né, a Laura adoecia direto, e existiam situações que não eram resolvidas, e aí eu virei para ela e falei assim: "Caramba, quantas mulheres estão na mesma situação que eu? Precisam trabalhar, mas não têm aonde deixar o filho, que se sinta segura, que desenvolva, que a criança fique bem, que se sinta feliz para estudar". E eu virei para ela e falei assim: "Vamos montar uma escola?". Primeiro momento ela se assustou, né, É, depois eu quero complementar. mas dali, depois daquela conversa, nós já saímos com um pique total, tipo assim: "Por onde a gente começa?". E o primeiro lugar que a gente foi, batemos na porta do Sebrae, porque a nossa experiência, enquanto indústria farmacêutica, nós tínhamos acesso a muitos cursos, a muito desenvolvimento, a um trabalho efetivo, né, de atenção, de cuidado, até conosco enquanto profissionais também. Eu já tinha feito 3 viagens internacionais pela empresa, de prêmio que eu tinha ganho, então a visão nossa, né, era bem diferente, normalmente, de um empresário que nunca tivesse saído. E dali eu: "Não, nós vamos fazer, mas nós vamos fazer o melhor, eu quero fazer a gente vai fazer o que há de melhor hoje, o que que tem de melhor?". E aí nós fomos para o Sebrae, nós buscamos outras escolas de referência em São Paulo e Rio, visitamos, conversamos, né, com as pessoas, quais eram as dificuldades que eles tinham encontrado, o que que eles tinham de diferente, qual era a inovação na época. Eu costumo, né, dizer que a nossa escola é uma escola, uma alma empreendedora e inovadora, mas que pensa grande e que age com o coração. Tudo bem. Ela fala assim, né, parece que foi muito simples, né, "Vamos abrir uma escola", mas eu confesso que eu levei um susto. A gente estava ela eu a gente é muito amiga, né, a nossa amizade, ela já está caminhando para os seus 30 e alguns, né. E eu vi a luta dela como mãe, eu vi a Cecília viajando muito e a Laura adoecendo muito. E vários apuros em que eu tinha que estar junto em alguns momentos.
E aí um belo dia a gente estava em Macaé, que a gente fazia setor de viagem, alguns setores combinavam, e no restaurante a gente olhou assim à volta, tava muita mulher no restaurante, era muito mais número de pessoas femininas do que masculino. E aí ela olhou: "Meu Deus, vamos montar um negócio, mas vai ser uma creche", porque até então a gente só pensava em montar um negócio que fosse relacionado a medicamentos. Eu trabalhava na indústria farmacêutica, ela também, e aí o que que a gente vai abrir? Porque ela pensava em pedir demissão, mas pedir demissão para fazer o quê com uma filha, né? "Ai, vou fazer um trabalho qualquer". "Não, vamos abrir um negócio juntos", mas um delivery de medicamentos, uma farmácia, era só isso. Nesse restaurante, ao ver aquele monte de mulher, vem ela: "Já sei o que a gente vai abrir, nós vamos abrir uma creche". Eu levei um susto, porque esse mundo é dela. Ela tinha uma filha, eu não. Eu nunca pensei em abrir um negócio que envolvesse criança. E aí, para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu pensei: "Poxa, eu abri uma". Não, Cecília, não, não. Vamos por outro caminho, vamos ver outra coisa. Volta para a farmácia, volta para medicamento. Ali é creche, ali, é isso que a gente vai abrir. Eu falei assim: "Mas eu, Cecília, eu não vai, não, não, eu com criança, isso não vai dar certo". "Não, vai". E aí ela começou a conversar comigo, eu ouvindo, e aí eu comecei a falar: "Poxa, pensando bem, olha, Cecília, por você, eu vou analisar, vou entrar nessa com você e a gente vai buscar um caminho". Ai, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Mas enfim, foi assim, foi meio que no susto, no caso dela, mas no meu caso foi meio que no susto. E a nossa amizade é muito bonita. E é interessante que a gente escuta de alguns pais a gente tem pais que estão com a gente há 20 anos, né? E a gente escuta deles que eles admiram a nossa relação de amigas, né? Nós temos uma amizade muito grande. A gente já tinha uma amizade muito grande ali, de respeito, de amor, né? E aí a gente caiu de cabeça. Tudo bem, eu vou entrar com você nessa e por onde que a gente começa? E aí, como ela falou, nós fomos procurar o Balcão Sebrae. E o Balcão Sebrae, ele foi muito importante para o nosso pontapé inicial, porque realmente, vocês imaginam, gente, 2 mulheres que trabalhavam com a indústria farmacêutica, não tinham a menor noção do mundo educacional. E aí o Balcão Sebrae nos orientou: "Olha, vai fazer por aqui, por ali, procura uma pedagoga para auxiliar, afinal de contas vocês vão abrir uma escola". E assim a gente fez. A gente procurou um pedagogo, a gente respeitou ali todos os trâmites, a gente foi atrás das autorizações, prefeitura, corpo de bombeiro e tudo mais, então aquela burocracia toda. E nessa nós levamos o quê? Uns 3 3 anos anos construindo. construindo a escola. Foram 3 anos. 3 anos construindo a escola, onde nós colocávamos a mão na massa. Então, naquela escola, quando a gente inaugurou, paredes, portas, muitas delas foram lixadas por nós. E a gente ia para lá, lixar a porta, lixar a parede, ajudar a pintar, mas a gente ia feliz, a gente ia rindo, a gente. Por quê? Porque aquele era um sonho, se tornou um sonho de nós duas. Se tornou um sonho, tinha muito planejamento, tinha muita incerteza no meio, muita insegurança. Mas a vida é feita de desafios, né, e a gente não pode ter medo, a gente tem que ter coragem. E a gente tinha muita convicção do que a gente estava fazendo, a gente estava buscando, estudar, a gente estava buscando informação, a gente estava, como ela falou, a gente estava visitando escolas em Vitória, em São Paulo, no Rio. O que que a gente quer trazer para essa sociedade? O que que a Cecília não encontrou aqui? Né, na época que ela precisava colocar a filha dela numa escola, ela não encontrou aqui a segurança para ela viajar tranquila, ela não encontrou, conforto de mãe nas escolas, ela não se sentiu acolhida nas escolas. Então a creche Escola Sagrada Família, ela foi construída por mãe, sabe. Então tem muito amor ali envolvido. E assim, o maior combustível, eu escutava minha filha que mal falava dizer para mim: "Mãe, você vai parar de viajar?" E eu dizia: "Vou, minha filha, mamãe está caminhando para isso". Então nas nossas férias do trabalho,
nós íamos para lá para pintar, cada época era uma coisa durante esses 3 anos. E eu dizia para ela: "Calma, porque isso vai chegar". Então o amor, né, ao filho, ela fez realmente uma virada de chave nas nossas vidas, não só na minha, porque, realmente me deu combustível para enfrentar tudo que precisava ser enfrentado. Uma nova forma de trabalhar, um novo tipo de comércio que não tinha nada a ver antes com o que a gente fazia, e nós fomos estudar, nós fomos buscar, nós buscamos, não toda a rede, né, de profissionais disponíveis na época, para que a gente pudesse fazer o melhor da melhor forma possível. E isso está no nosso DNA até hoje. E É isso, só interrompendo, Alessandro, é visível. Quem não conhece a creche Escola Sagrada Família vai poder conferir. Cada cantinho da escola representa um carinho especial, um toque diferenciado. Não existe uma pessoa que conheça a escola e que não saia de lá apaixonado. a E isso mostra exatamente o que vocês é, falaram, o quanto foi produzida com amor, com carinho, com atenção. exatamente. E assim, até quando a gente faz as nossas viagens de lazer, a gente não tem como se desvencilhar da escola. Até nas viagens de lazer, a gente lembra da escola. E aí a gente sempre vai procurar visitar uma escola. E o que que a gente pode trazer para a nossa escola? O que que vai melhorar? O que que vai agregar? Né? Eu fui fazer pedagogia para eu entender melhor da escola em si, a gente mudou por completo o público que a gente lidava, né. Uma coisa é você visitar médicos, outra coisa é você estar numa instituição de ensino, né, onde a gente está trabalhando com educação dos filhos dos outros. Quando eu recebo um pai lá na escola, eu estou recebendo o pai que está depositando ali confiança, que está deixando ali o seu maior tesouro. Então, é esse gancho aí que A eu quero escola aproveitar para perguntar para vocês. hã. Como foi esse atendimento tão diferente de um público para o outro? Como você acabou de falar antes, vocês atendiam médicos, Sim. né, e vocês conduziam um processo, porque eram as profissionais de referência dos laboratórios. E, de repente, vocês começaram a atender famílias, tendo que atender às expectativas dos outros, e não levando um produto que todos acabariam aceitando. Então, por mais, como vocês falaram, um desafio na vida das 2, né. E, de repente, estavam lá, uma empresa montada, recebendo pais, mães responsáveis, muitos com as mesmas expectativas Sim. que a Ana Cecília tinha, não tinha onde deixar a filha com o carinho que ela esperava. E você, Alessandro, buscando o conhecimento, e que quem te conhece também sabe o quanto o seu abraço acolhedor acalma as pessoas. Então é uma pessoa que transmite essa energia, né, e as pessoas falam: "A união de vocês é perfeita", porque você tem esse atendimento de pessoas muito boa. A Cecília conduz perfeitamente a questão administrativa financeira, e isso é sociedade perfeita, aonde as partes não tentam complicar, todo mundo entrando em tudo. E eu tive a oportunidade de conhecer isso muito de perto, né. Então, fica aqui para vocês explicarem o que que era atender médico e, de repente, atender as famílias. Será que isso deu certo, gente? Vamos ouvir o que elas têm para É. dizer. A indústria farmacêutica, ela prepara a gente. Me senti preparada para um negócio, porque ela nos ensina a gerenciar o setor. Então, a escola é uma empresa, e quando você começa, você pensa nela realmente como empresa, mas a partir do momento que chegam os pais na escola e aí eles começam a trazer aquela criança, e você conhece a criança, e você vai participando, você vai vendo qual é a expectativa daquele pai quando ele está visitando aquela escola. O que que ele quer para a criança? E você percebe que você tem um peso, uma responsabilidade de quando ele assina aquele contrato, que ele escolheu você, ele está confiando em você o seu maior tesouro, você tem que ser acolhedora. Aí entra a pessoa e não só a profissional, né. Entra a pessoa que vai estar ali acolhendo, ouvindo, né, tentando apresentar para ele da melhor forma possível aquilo que a gente tem a oferecer.
né? Porque a escola ela tem um papel muito grande na família. A escola ela é responsável por eh, ensinar. É a primeira sociedade que a criança vai entrar depois da sua família. Então, ela vai, caramba, ela vai para um mundo em que é desconhecido para ela, e ali a gente tem que apresentar descobertas mesmo, sabe? Ensinar a criança para a vida. Isso é muito importante. Se você vai me vender, se eu vou te vender uma bolsa, uma mercadoria, e essa mercadoria não funciona, está arrebentada, é simples, a gente troca. Mas a educação não tem como voltar atrás. Então, quando um pai entra na escola, a gente sabe, a gente tem ciência do tamanho da nossa responsabilidade. Não é isso? Acho que com você não é diferente esse sentimento. Não, normalmente eu acho, assim, que é um grande privilégio É. quando a família, né, chega à conclusão, nos escolhe para ser parceiro nessa educação da criança. Porque a educação ela é a longo prazo, não é algo, né, que você consegue colher o fruto nesse momento. E assim, com 20 anos de escola, a gente hoje consegue perceber aquela semente que foi plantada lá atrás, naquela criança que entrou, um bebê que entrou com 1 ano, e hoje muitos ex-alunos estão já fazendo suas faculdades, já quase profissionais no mercado de trabalho. E é um prazer muito grande quando a gente encontra com esses ex-alunos ou com esses pais, e eles vêm dar um abraço muito gostoso de dizer assim: "Olha, muito obrigado. Vocês nunca sairão das nossas vidas. As nossas vidas pertencem à creche Escola Sagrada Família também. Olha, hoje o Mateus está fazendo isso, 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 isso. Olha aqui, olha, o Mateuzinho, olha o tamanho que o Mateuzinho está. Olha como ele é um rapaz de valores, de família". Então isso é muito gratificante, porque você conseguir fazer a diferença e colocar num futuro uma pessoa que vai positivamente contribuir para o futuro de um país, de uma sociedade, esse é o nosso maior desejo de existência. E a parceria da escola e da família, ela é essencial. Então, muitas vezes, quando a gente recebe uma visita de uma família e percebe que aquela família tem os valores iguais aos da escola, parecidos com o da escola, é o casamento perfeito. Porque aí sim, a gente consegue desenvolver ao máximo essa criança junto com a família. Quando ela fala, que hoje a gente está colhendo frutos, eu acho isso fascinante, porque a gente encontra rapazes e moças que hoje estão com 19, 20 anos, que passaram pela escola e depois passaram por outras escolas, mas eles falam para gente: "Mas a escola do coração é a Sagrada Família". Tem alunos que ficaram 10 anos ali com a gente, que era o nosso limite, né, até o quinto ano. Então, poxa, passei por outras escolas, mas a escola do coração é a Sagrada Família. Outro dia mesmo encontrei um aluno, um homem, já de barba, né, entrando no ônibus, e eu olhei assim, eu reconheci pelos olhos, assim, o rostinho e tal, mas quando o motorista perguntou, falou o nome dele todo, eu lembrei do apelido dele da infância, eu falei: "Não, fulano não, é Catu". E ele olhou para mim, ele: "Tia!". Ele também me reconheceu. Ele está fazendo medicina em São Paulo. E eu falei: "Caramba, eu lembro dessa criança com 1 aninho chegando na escola". E é interessante perceber que eles também lembram da gente. Por quê? Porque lá na escola não tem essa de que a criança ela tem só aquele professor, não. A gente sabe o nome de todos os alunos. A gente conhece os alunos. Quando um pai liga para a escola, uma mãe liga para a escola, para pegar informação sobre o seu filho, ela não precisa, desmiuçar, ela não precisa de se identificar, porque quando ela fala o nome dela, a gente já sabe. "Oi, olha, sim, fulano de tal", a gente sabe até os trejeitos das crianças. Não tem cara crachá, a gente conhece as crianças pelo nome. Né, então, isso é muito bom, é uma vantagem muito grande do tamanho da escola, sabe. Os corredores, a gente circula todo mundo ali nos corredores, e é isso, a escola é uma grande extensão da família, né. A creche Escola Sagrada Família, ela acaba sendo uma extensão mesmo da casa, e os pais,
que confiam na gente e fazem uma parceria bacana, nossa, as crianças voam. Então, 20 anos de sucesso, né? Muitos elogios, esse é fato, a gente observa no mercado, né? Pessoas que gostam de desafios, e aí, de repente, a escola começa a aparecer nas redes sociais, na mídia, né? Começa a aparecer para o mundo e surgem grandes projetos. É. Explica aí, como é que funciona isso? Por que desses projetos? Então, Vamos lá. eu costumava dizer para a Lê que a gente sempre igual a diferença da galinha para o pato, né, a gente sempre colocou o ovo, mas anunciava pouco. Por ser uma característica até nossa também, e porque o mundo mudou. Há 20 anos atrás, né, a mídia era completamente diferente. A gente não tinha o que a gente tem hoje. E aí, né, com 20 anos, chegou a hora da gente realmente aparecer também nessa nova mídia, né, estar mais conectado em relação aos novos tempos. E aí nós chamamos o Arthur, né, para poder nos apoiar, que é uma pessoa extremamente competente, com muita experiência e que veio, não, eu acho que não veio só somar, eu acho que você veio multiplicar a creche Escola Sagrada Família em todos os sentidos, na visibilidade, nos projetos, né, envolvendo mais ainda a comunidade escolar como um todo e não só o mundo da creche Escola Sagrada Família. E eu complemento assim, quando nós fizemos 10 anos, nós paramos para pensar: "E agora?", né, "O que que a gente vai fazer? Vai para lá, vai para cá, fica como tá, como é que a gente vai fazer?". E aí nós tomamos nossas decisões e continuamos com aquela do mesmo jeitinho, só nós 2, tal. E aí fazer 20 anos é uma nova chamada para uma nova reflexão. E agora? O que que a gente quer daqui para frente? A escola continua desse jeito ou muda? Vamos Aí surgiu a ideia, vamos chamar uma terceira pessoa para ajudar a gente? Porque a gente está nessa tem 20 anos, né, mas, mais uma pessoa, de repente, vai trazer um gás ainda mais novo, vai trazer ideias novas para nos impulsionar também. E aí foi aí onde a gente teve a ideia de chamar você para trazer ainda mais vida para a escola, ainda mais alegria e, claro, nos proporcionar novas ideias e surgirem novos projetos, né. E você vem trazendo vários projetos em que a gente está junto, né. Com certeza, né? Os projetos também só acontecem porque vocês permitem isso, né? Estão antenadas com o que está acontecendo. E o que eu falei anteriormente, qualquer pessoa que entra na escola se apaixona pelo ambiente. Tá E não acontecendo com foi você? diferente comigo, não foi. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito fácil. E realmente foi um amor à primeira vista. É um desafio grande, a gente continua sempre falando isso, mas a gente entende exatamente o que você falou, mudou o tempo, né? Nós estamos em outras expectativas. Não o de perder o acolhimento, o carinho, o colo, o abraço de mãe, não isso. Isso nunca vai deixar de existir. E essa é a essência da creche Escola Sagrada Família. Isso faz a diferença, né? A criança que está lá não é um número, né? Hum. Então, e a gente pode aproveitar para falar nesse momento que nós estamos aqui no programa Roda de Conversa, por isso é uma rede de apoio à comunidade escolar. Esse projeto surge exatamente nas nossas reuniões, aonde nós falamos da preocupação em ajudar os pais a buscar informação, apoio, clareza em toda essa questão de criação de um novo filho, né, a criação dos novos tempos, a relação com a escola. Então, a gente entende que a escola não tem todas as respostas, mas conseguimos chegar a uma conclusão que um projeto desse, apoiado por multiprofissionais, principalmente profissionais da área de psicologia, daria uma direção para grandes dúvidas que tanto a escola tem quanto as famílias têm.
né. Então, isso demonstra também o quanto vocês continuam ainda preocupadas em atender aquela mãe e aquele pai que está trabalhando o dia inteiro e que precisa de tranquilidade para deixar o seu filho, né, que infelizmente a gente tem olhado muitas matérias tristes na internet que envolvem creche, falta de responsabilidade de pessoas que entraram sem o compromisso que vocês demonstraram em se preparar, em estudar, em avaliar e montar uma escola, dando o devido respeito e segurança aos filhos dos outros que estão colocando na escola, né. A roda de conversa, ela é a realização de um sonho, porque antes da pandemia, em 2018, nós fizemos nosso primeiro evento. A gente percebeu na escola, pelas crianças, um crescimento em torno de ansiedade, irritabilidade, e nós fomos entendendo, através de congressos, de cursos, de conversas, de visitas em outras escolas, que aquilo se repetia na sociedade em geral. E foi exatamente a coincidência da chegada dos smartphones e da utilização, em grande massa. Então passou-se o pai e mãe, a família passou a ficar mais distraído com o início das redes sociais e deixava a criança mais de lado. E a gente percebia uma mudança no comportamento das crianças. E nós fizemos um primeiro sábado de um projeto que tem até hoje, que se chama Juntos, que era exatamente para a gente brincar com os pais e as crianças. E na época, a gente tinha ido no Rio antes, numa escola, visitar uma escola exatamente para essa troca, esse intercâmbio, e lá nós vimos um vídeo que muito me chocou, mas que era a pura realidade, que eu acho que depois viralizou, muita gente viu, que era um bonequinho, o pai da família estava em azul, diferente da cor do mundo todo, e a criança ela foi sendo contaminada por aquela falta de atenção do pai e da mãe, foi entristecendo, porque ele chamava e o pai estava lá distraído no celular e tal, e não dava atenção devida à criança. Bem, muito me chocou quando nós fizemos o evento, a chegada das famílias. Todo mundo chegava com o telefone na mão. E eu recolhi os telefones. Não, deixa o telefone aqui, nós vamos brincar. Deixa aqui, ó. Tinha uma mãe grávida na época e ela foi segurando ali todas as bolsas e nós começamos a envolver os pais e as crianças na brincadeira. E nessa, uma criança, ela, vem pai, vem pai. E o pai estava lá preso no telefone, pai, vem pai. Ele falou, mas pai, rapidinho aqui, vamos brincar. E ele deixou o telefone e foi brincar. Aquela manhã foi mágica. As crianças não queriam ir embora, os pais não queriam ir embora, e a gente viu os rostos meio deprimidos chegando, meio tristes chegando, e quando saíram, saíram todos energizados, porque as crianças conseguiram a atenção dos pais, e os pais viram o quanto era gostoso dar atenção aos filhos. E isso só foi piorando depois da pandemia, né, a gente pode dizer, porque aí realmente as crianças passaram a também ter celular, os adolescentes também, e a gente tem hoje várias ilhas dentro da própria casa, cada um no seu telefone, cada um no seu mundo, e a criança com pouca atenção. E a roda de conversa é exatamente um projeto de apoio para esse pai e essa mãe hoje, que tem o desafio de educar o filho, que para mim é uma das funções mais difíceis, uma das profissões mais difíceis que nós temos, que é realmente conduzir uma criança para que ela, né, tenha um rumo na sociedade. Como fazer isso num mundo novo digital? O que eu faço diante de tantas demandas, a minha profissional, a da minha criança que me exige? Então, era um grande sonho, a chegada do Arthur, a montagem do projeto, a realização e organização, através realmente de uma rede de apoio de profissionais, porque não dá para ser qualquer pessoa para poder falar, para conversar, para esclarecer. É uma grande oportunidade que nós temos de fazer a diferença na sociedade como tal. E eu espero que essa oportunidade seja muito bem aproveitada pela sociedade campista,
pelos nossos pais, de estarem também nos encontros presentes e poderem usufruir dessa rede de apoio. Acho muito legal, Cília, você falar isso, porque isso demonstra exatamente o que nós estamos falando aqui, né. O processo educacional, ele é um processo longo e a gente tem que aprender a respeitar esse tempo, né. Não existe nada que você comece a ensinar hoje e que amanhã a criança já saiba. E a mesma coisa acontece para os pais. Quando eu levo meu filho para a escola, eu preciso me reeducar para entender que eu preciso dar o tempo dele e não o tempo que eu quero, Uhum. né. E a roda de conversa, por incrível que pareça, ela surge exatamente por esses contextos familiares que tanto nós conversamos com professores, com psicólogos, em reunião de pais, em eventos, e que a gente tem encontrado esse momento de grande ansiedade, né, grande expectativa das famílias com seus filhos. Muitos fazem referência de um modelo educacional antigo, que hoje já não cabe mais. Uhum. Então, eu aprendi de uma o que nós aprendemos hoje não cabe mais no modelo de educação que nós temos, né. Então a escola segue hoje um padrão, aonde a educação socioemocional, que é a principal base do projeto de roda de conversa, é a linha principal. E a nossa linha principal está abalando em vários padrões devido a essa coisinha chamada celular, que pai, mãe, família, tio, amigos sentam numa mesa de um restaurante e cada um pega o seu celular. Estamos na sala de casa, quando não é a televisão ligada, estamos com o celular. Estamos em casa, cada um num quarto com o celular. Então, esse momento que você falou de resgatar esse convívio pessoal, olho no olho, sentir a vibração do seu filho, participar, voltar a ser criança com seu filho, que isso é uma coisa incrível na percepção da criança, faz toda a diferença. E eu quero aproveitar para deixar claro para os pais que a roda de conversa, o podcast Roda de Conversa, está aberto para todos, todos aqueles que têm interesse no assunto de educação. Mas nós temos um outro viés da roda de conversa, que são palestras presenciais oferecidas para os pais dos nossos alunos da creche Escola Sagrada Família. Um trabalho que nós entendemos que precisamos fazer com aqueles que são parceiros do dia a dia, aonde colocam seus filhos. Todos vamos aprender de uma forma diferente. Da mesma forma, esse projeto Roda de Conversa também se preocupa com seus professores e, a partir desse momento, nós temos também uma roda de conversa somente para professores, atendendo exatamente a expectativa da saúde mental de todos eles. Porque sem o professor equilibrado emocionalmente, bem, ele não vai conseguir educar o filho de ninguém. E a responsabilidade que surgiu há 20 anos atrás com a Alessandra e com Ana Cecília não deixa de acompanhar a escola nos dias de hoje. Então, nesse primeiro momento, queria que vocês fizessem as considerações finais para que nós pudéssemos ter a oportunidade de tê-los novamente aqui, falando das novidades que ainda virão. Eu queria falar de uma coisa muito importante que a gente não falou lá no início. A escola faz 20 anos, né? Quando a gente procurou o Balcão Sebrae, ele nos orientou a procurar de cara uma pedagoga e todas as orientações. E aí nós chegamos no principal impasse pedagógico. Afinal de contas, e é o pedagógico da escola, como é que vai ser? E aí nós fomos apresentadas, na ocasião, ao sistema Anglo de ensino. Então, além de estarmos fazendo 20 anos da creche Escola Sagrada Família, nós também estamos fazendo 20 anos de parceria com o sistema Anglo de ensino, que, modéstia à parte, eu sou super fã, a gente é muito feliz
com essa parceria. Só te interrompendo, Alessandro, para você saber, o Sistema Ângulo está entre os melhores sistemas educacionais do país. É. E é uma referência internacional também. E o Sistema Ângulo, ele está fazendo 75 anos. Exatamente. Destes 75, nós estamos há 20 com ele. E nesses 20 anos, nós fomos bombardeados por outros sistemas, né? É um mercado, né, educacional que tem por trás e vem tentando mostrar: o meu sistema é melhor, o meu sistema é melhor. Mas a nossa paixão pelo Ângulo perdura por 20 anos e que venha mais 20 anos. Então, o que eu deixo aqui é orgulho. Eu tenho muito orgulho da creche Escola Sagrada Família, eu tenho muito orgulho Tem que ter mesmo. hein? da parceria com o Sistema Ângulo de ensino, mas eu tenho muito orgulho. Eu tenho parceria da nossa sociedade, assim, orgulho da nossa sociedade, da nossa parceria, porque eu acho que uma sociedade, que a nossa sociedade não é só 20 anos, vem além dos 20 anos. Então, é uma sociedade muito bonita, é uma parceria. Ela é a minha parceira e eu sou a parceira dela. Então, assim, eu tenho uma sensação de orgulho e também de esperança para os próximos anos. O tanto que a nossa escola pode fazer de diferente na vida dessas crianças para os próximos anos à frente, Segura aí. né? Não fala nada agora não, não tá não. ó. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Depois, hein? Bem, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, né, da nossa história. Estou muito feliz com a sua chegada Obrigado. e muito honrada de ter você lá conosco, porque a gente Ai, já então. vê, né, diferença em relação a esses novos projetos, a novas perspectivas, e isso é muito bom, isso dá um ânimo novo. E a você, que não conhece a creche Escola Sagrada Família, fica o meu convite de ir lá conhecer, conferir, né, tudo isso que a gente está falando da nossa escola. Muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer, gente. Foi uma honra fazer parte, ou ser convidado para fazer parte desse grupo. Vamos realmente trazer coisas bem diferentes para vocês. Aguardem o próximo podcast, vocês vão saber. Faremos uma revolução no meio educacional e boa parte dessa sensação gostosa, desse incentivo de assumir a posição na Sagrada Família veio realmente da representatividade das duas, da união das duas, da simplicidade, do amor, do carinho, a forma como elas tratam as crianças, como são acolhidas pelas professoras. Então, você sente que realmente existe um grande diferencial dentro desse sistema educacional que envolve de forma acolhedora os pais das crianças, os funcionários, os parceiros, e de uma forma que não é comum a gente encontrar no sistema educacional, né? E eu falo de cadeira, são mais de 30 anos dirigindo instituições de ensino, e quero dizer para vocês que estamos entrando de cabeça junto, que 2026 será um ano revolucionário. Não tenho E dúvida. aí, Alessandra, mais 20 anos, não sei se eu vou estar aqui ainda, mas aqui na Terra, aqui na escola, se eu querer vir, estarei. Pode Papai do Céu me chamar, não sei. Gente, quero agradecer a vocês, a mim também. Somos nós. Somos três. Falamos apenas de um dos projetos. Numa outra oportunidade falaremos de outros dois projetos. Alguns de vocês já conhecem, o famoso Rodar, o nosso mascote, que é um representante do povo Goitacá, e que no outro episódio vamos estar falando sobre ele também. Muito obrigado e vamos até a próxima, mais 20 anos. Papai do Céu abençoe a gente. Amém. Amém. Abraço.